Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Ronaldo e hoje vamos fazer um resumo do livro Coronavírus e Cristo, de John Piper. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Ele foi traduzido, esse audiolivro, tem em torno de 2 horas, foi traduzido aqui para o português pelo Ministério Fiel. Então, eu vou deixar disponível para que vocês tenham acesso ao material, né, se não conhece ainda, para que vocês possam ouvir na íntegra esse livro. Podem baixar também o PDF do livro, cadastrando-se no site do Ministério Fiel também. E o que eu vou fazer aqui é tentar realizar um apanhado geral sobre os principais temas e a abordagem que o pastor John Piper fez pensando nessa temática que estamos vivendo, né? Essa atual situação aqui da pandemia. Então, o livro está dividido em 2 partes. A primeira é o Deus que reina sobre o coronavírus e a segunda parte, o que Deus está fazendo através do coronavírus. Então, são 11 capítulos e vamos fazer um apanhado geral desse assunto aqui, para que possamos meditar sobre essa temática tão importante para nós. Aqui tentei ilustrar aqui com algumas imagens, pensando nos impactos da pandemia, o coronavírus. O livro foi escrito em março desse ano, de 2020, e já estamos no mês de setembro, né, um pouco mais de 6 meses que a OMS decretou a pandemia do Covid-19, e o que nós vemos, além das mortes, além do sofrimento que tem acontecido, muitos impactos, né, não só econômicos, mas sociais. A gente tem aqui, por exemplo, os impactos econômicos diretamente afetando o emprego das pessoas, então o número de desempregados aumentou, né, muitos comércios fecharam suas portas, então o efeito em cadeia, né, está trazendo muitas consequências graves, principalmente para os países pobres, em que, pela sua fragilidade, sofrem mais ainda com a situação. Nós temos também os leitos de UTI, hospitais cheios, uma situação aí no início, uma corrida para se comprar equipamentos de respiradores, que muitos casos graves exigiam esse tipo de aparelho, né, nas UTIs. A gente tem impactos no esporte, as Olimpíadas mesmo foram canceladas, aspectos também na área cultural, cinemas, teatro, shows cancelados, né, o setor do turismo sofreu um forte impacto, até o número de viagens também, muitos aviões aterrissados aqui sem, né, caiu muito o número de viagens, muitos países se fecharam também, alguns decretaram lockdown, escolas fechadas, temos aqui um número grande de fake news também, muita gente falando muita coisa sem ter certeza. A gente tem aqui uma fila, muitas pessoas dependendo do auxílio emergencial, então, situação muito crítica, né? Aqui também ilustrando a quarentena, né? Muitas pessoas se isolando, tendo problemas de depressão, idosos que ficaram isolados, enfim, a realidade uma tragédia mesmo, né? Uma situação é, de grande impacto na vida de todos, né? E, né, no meio dessas tragédias, a gente pensa, né? Onde que nós devemos depositar a nossa confiança? Então, muitos confiam na sorte, confiam nas estatísticas, nas probabilidades, confiam na ciência, na medicina, não, vão conseguir uma vacina e tudo vai dar certo. Alguns confiam em políticas públicas no governo, braço de ferro entre prefeitos, governadores, o presidente, os 3 poderes, então cada um se posicionando, mas todos aqui focando em confiança no ser humano. Alguns confiando no dinheiro, que tem dinheiro para
conseguir estar em bons hospitais, né, poder comprar remédios. Aqui a OMS também, usando a sua bandeira da ciência, da dona da verdade também, muitas vezes se colocando como o agente que vai resolver o problema, né? Mas de fato, né, aonde que nós devemos colocar a nossa confiança, a nossa esperança numa situação que vivemos? O que John Piper diz no livro é que nós devemos confiar na rocha, que é Cristo. Então ele faz um convite para nós: venham para a rocha. E agora que, pensando, né, na rocha, você vê que o que seria a rocha? Você colocar os pés sobre a rocha, ele faz até uma brincadeira dizendo que não é nas areias das probabilidades. A gente tem que colocar a nossa confiança em algo que é firme. Né? A rocha, né, representando Cristo, é onde nós podemos, no meio das fragilidades, no meio das dificuldades, nós podemos depositar a nossa confiança. E em momentos de crise, nós devemos nos apegar ao que é essencial. E a pergunta, as duas partes do livro fazem duas grandes perguntas. A primeira, quem é esse Deus que governa o coronavírus? E a segunda pergunta, o que Deus está fazendo através do coronavírus? E muitos pensam que Deus está em silêncio, né? E nós sabemos que não. Deus fala conosco através da sua palavra revelada. Então, nós podemos ouvir a voz de Deus, temos a voz de Deus para guiar as nossas vidas. Mas muitos enxergam a religião como algo muito pouco prático, talvez alguma coisa que possa preencher um psicológico de muitas pessoas existe um Deus que criou, existe a vida após a morte, os bons vão para o céu, os maus vão para o inferno. Então, se pensa muito ainda sobre isso, que a religião é algo que é, por exemplo, do futuro, que não responde às perguntas, às necessidades de hoje. Mas o que John Piper diz é que a rocha está debaixo de nós, está agora. Então, nossos pés estão sobre a rocha nesse momento, porque nós temos um Deus presente. Então, a nossa fé, ela não é baseada num salto que nós damos no escuro. A Bíblia deixa muito claro que quem está no escuro, quem está em trevas, são os incrédulos. Em 2 Coríntios 4:4, diz que o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Nós, porém, andamos na luz. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Então, a questão da luz e trevas, a Bíblia deixa claro que a nossa fé é a confiança num Deus presente, num Deus verdadeiro, um Deus fiel à sua palavra. Então, nós devemos confiar na palavra de Deus. E a palavra de Deus nos fala como Deus é. E a Bíblia diz que Deus, ele é santo, Deus é bom, Deus é poderoso, Deus é justo e Deus é soberano. Em Isaías capítulo 46, versos 9 e 10, diz: eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Então a Bíblia deixa claro que Deus é soberano. Isso significa que ele governa, que tudo está no seu controle. Então nós devemos ver pelas Escrituras quem Deus é de fato. Então devemos evitar o sentimentalismo vazio, achando que Deus está sofrendo, olhando de uma forma passiva, torcendo para que a gente consiga achar uma vacina, porque Deus gosta muito da gente, mas ele não consegue agir. Tudo depende de nós. Muitos evangélicos pensam dessa forma, mas não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus é soberano. Tudo está
nas mãos dele. Ele é o Todo-Poderoso. Vida e morte estão em suas mãos. Então foi Deus que mandou o coronavírus. Isso é fato. Nada acontece por acaso. Deus está no controle. Deus determinou. Foi da vontade de Deus que vivêssemos essa situação de pandemia. E os propósitos de Deus, eles são muito bons. Os propósitos de Deus, né? Saber que Deus reina é uma notícia muito boa, porque sabemos que no meio do sofrimento, no meio da dificuldade, Deus nos sustenta. E aqui tem um ponto interessante. Eu peguei essa estatística dizendo a quantidade de número de mortos aqui por ano, por dia. Então veja os dados, que interessante. A população de hoje, a média de 7,8 bilhões de pessoas no mundo. E até hoje, então a média anual de mortes, de janeiro até setembro, morreram já 41 milhões de pessoas. E a média por ano de mortes é de 56 milhões. E do que as pessoas morrem, principalmente? Aqui, doenças cardiovasculares, 18 milhões, câncer, 10 milhões, fome, 9 milhões. Veja que quantas pessoas morrem de fome, né? É muito próximo do número de pessoas que morrem de câncer. Do tabaco, né? As consequências do tabaco, 8 milhões, da obesidade, 5 milhões, do álcool, quase 3 milhões de mortes, acidentes de trânsito, um pouco mais de 1 milhão, e assassinatos, quase meio milhão de pessoas. Então veja o número de, né, os principais causadores de mortes aqui. Essa média aqui, ela nos leva a pensar que boa parte aqui, né, se a gente colocar aqui agora o coronavírus, até hoje a gente tem, setembro de 2020, quase 1 milhão de mortes, né, para entrar nessa lista aqui dos principais causas. Agora, se você olhar na história e ver o número de pessoas que morreram na gripe espanhola, em 2 anos, foram 50 milhões de mortes. Então, algumas pessoas falam, nunca vivemos algo tão horrível na história. Isso é porque a gente não temos uma memória histórica para lembrar as atrocidades das guerras ou então outras pandemias. Então, de fato, o que estamos vendo é muito sério, mas não chega nem perto do que foi a gripe espanhola, por exemplo. Mas o que tudo isso importa, na verdade? O que importa é que não é a quantidade de mortes ou o tipo de morte. A questão é que todos vão morrer. Independente do qual estatística a pessoa vai se encaixar, a morte é uma realidade. A morte, todo mundo tem um bilhetinho para embarcar. A gente só não sabe a hora. Então a morte, ela é uma consequência, uma realidade da nossa vida, do nosso mundo. Mas a pergunta é, sempre foi assim, né? Então, a gente está falando de estatística, mas, por exemplo, o próprio John Piper, ele, em 2005, ele foi diagnosticado de câncer, e ele escreveu um livro, Não Desperdice o Seu Câncer, né? E uma das frases destacadas aqui, ele disse, você desperdiçará seu câncer caso creia que ele é uma maldição e não uma bênção. Você desperdiçará o seu câncer caso procure conforto em suas chances, em vez de procurá-lo em Deus. Então, John Piper, quando escreve esse livro, ele escreve também pensando nas suas experiências, né, com relação ao diagnóstico, a tudo que ele pensou, tudo que ele sentiu. Então, aquilo foi algo que impactou ele diretamente. Então, a pandemia, enquanto não bater na nossa porta, alguém da nossa família, continua sendo estatística. Mas no caso aqui, John Piper, ele foi curado desse câncer, né, desde 2005, mas ele tem uma saúde frágil. Ele mesmo fala que ele é do grupo de risco pela idade, ele tem 74 anos, ele tem um problema no pulmão. Então, a questão é que as palavras são as mesmas. Não desperdiçar é não deixar de entender o que Deus usa através das doenças, das dificuldades, o que Deus pode usar para que a nossa vida seja transformada. Os propósitos de Deus são sempre bons, mesmo em meio às dificuldades. E é esse o segredo que nós temos que aprender.
né, que as Escrituras revelam para nós. Então, a gente falou sobre a realidade do pecado, e o pecado, ele não aconteceu em decorrência da criação. Deus, ele criou o homem à sua imagem e semelhança, e criou de uma forma perfeita. Deus fez tudo bom. Mas o que aconteceu? Nós sabemos no Éden, houve o quê? A rebeldia de Adão e de Eva, que desobedeceram a Deus, quebraram o mandamento. E aqui em Romanos, capítulo 5, verso 12, Paulo diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o pecado, ele veio como uma anomalia. Ele veio justamente por transmissão. Então, né, o pecado, ele entrou no mundo por um homem. E esse pecado gera a morte. O resultado do pecado, da transgressão da lei de Deus é a morte. Então, a morte veio para todos porque todos pecaram. Então, essa é a consequência lógica que as Escrituras falam sobre o pecado. E aí entra o amor de Deus. Então, Deus, pela graça, pela sua misericórdia, ele tem um plano para que possamos ser resgatados da morte. Então, ele manda seu filho, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados. Então, Jesus, ele recebe a maldição do nosso pecado, a morte, e ele nos dá a sua justiça. Então, em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 3 e 4, diz: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, essa é a mensagem do Evangelho, é a mensagem que ela nos leva a enxergar que o sofrimento desse mundo, né, que ele é o que? Ele aponta para um sofrimento eterno. Ele serve como uma trombeta, como um chamado para o arrependimento. Então, todas as consequências do pecado, as doenças, o desequilíbrio da natureza, eles são um alerta para que o ser humano se reconcilie com Deus através somente de Jesus Cristo. Para o cristão, o sofrimento, ele envolve não uma punição, porque não estamos mais debaixo da ira de Deus, visto que Cristo morreu pelos nossos pecados e já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, para o crente, ele não está ileso ao sofrimento, mas o sofrimento, ele tem um propósito de nos moldar à imagem de Cristo. Então, Deus usa o sofrimento na vida do crente não para puni-lo, não como depósito da ira de Deus, porque a ira de Deus caiu sobre Cristo. Então, todos aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador, saíram da morte para a vida. Mesmo que nós morramos, nós ressuscitaremos em Cristo Jesus. Então, esse é o ponto mais importante do Evangelho, a mensagem de esperança verdadeira diante das tragédias, não só do coronavírus, mas a tragédia principal, a maior tragédia, a pior de todas, é o pecado. O pecado. Então, mesmo que tenha cura para o coronavírus, pessoas continuarão morrendo. E a gente só pode, então, resolver esse problema quando nós recebemos ao Espírito Santo, através da fé, através de nós depositarmos a nossa confiança em Jesus, porque Ele é o único que pode nos dar vida eterna. Somente através de Cristo. Então, o coronavírus, irmãos, é um alerta de misericórdia. Devemos enxergar dessa forma. A trombeta está soando, temos a oportunidade de buscar a Deus enquanto podemos achar. Então, diante desse momento que vivemos, precisamos ir para o essencial. E o essencial é o quê? Pensar na volta de Cristo. Cristo vai voltar. E nós precisamos o quê? Precisamos vigiar e orar, né? Porque não sabemos o tempo da sua volta, mas sabemos que Jesus irá voltar para colocar um ponto final nessa história, né? Então, nós aguardamos a volta de Jesus. Ele prometeu que voltaria.
Então, esse tempo é o tempo que nós devemos pregar o evangelho para as pessoas, para que elas possam ser libertadas do império das trevas, por meio do evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo sendo proclamado. Devemos pensar menos em nós, no sentido de não termos tanta autopiedade dos nossos problemas, das nossas dificuldades, mas usar de boas obras, pensar no próximo, não pensarmos em nós como centro de toda as nossas, como centro de tudo, mas pensar no próximo. Devemos também lembrar dos irmãos que são perseguidos, devemos apoiar os missionários para que esse evangelho chegue para todo mundo. Então, nós devemos, pensando lá no comecinho, John Piper disse para nós, venha para a rocha. Então eu falo a mesma coisa, venhamos para a rocha. Aqui em 1 Tessalonicenses 5:9, o texto diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então devemos o que, irmãos, nesse momento, para que possamos concluir essa meditação, esse resumo aqui do livro de John Piper, devemos parar de especular e focar no que a Escritura nos revela sobre Deus, sobre as suas obras, sobre os seus atributos. Devemos enxergar o coronavírus como uma situação trágica, mas dentro do controle de Deus e um ato de misericórdia de Deus, um alerta para que o mundo se arrependa, para que nós possamos alinhar as nossas vidas, para que possamos sondar o nosso coração e buscar a Deus enquanto podemos achar. O texto de Lucas, no capítulo 13, verso 2 ao 5, fala da torre de Siloé. E aconteceu que algumas pessoas construíram uma torre e caiu essa torre e morreram. E alguns se perguntavam, eles morreram porque eles eram mais pecadores? Foi uma morte trágica. E Jesus disse o quê para eles? Que não importava isso, mas sim que se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. No versículo 3. Então Jesus ele não responde essa pergunta, porque isso não é o foco. O foco não é pensar o que os outros fizeram, e sim acertarmos a nossa vida com Cristo. Então, o chamado é para arrependimento. Nós devemos buscar andar em novidade de vida, firmado os pés na rocha que é Cristo, para que possamos receber o perdão e andarmos na luz, porque Cristo é a luz dos homens. Então, nada pode nos separar do amor de Deus. Então, quer vivamos, quer morramos, estaremos com Cristo. Então, essa é a mensagem que eu deixo para que possamos refletir, e que Deus nos abençoe. E se você quiser conferir, pode ouvir o audiolivro para você poder meditar um pouco mais sobre esses assuntos tão importantes para nós. Muito obrigado. Deus nos abençoe. Até uma próxima oportunidade.